Você provavelmente já tenha visto essa imagem. Nesse final de semana, a esquerda e a imprensa tradicional fizeram estardalhaço em cima disso, tentando criar a narrativa que o presidente Bolsonaro tentou romper a tornozeleira para fugir. Isso é falso e eu vou explicar para vocês. Essa é a tornozeleira do presidente Bolsonaro. E ele não tentou romper a tornozeleira. Percebam que a pulseira, que é uma pulseira de borracha, é fácil romper essa pulseira, a pulseira está intacta. O que o presidente Bolsonaro tentou fazer foi abrir a caixa da tornozeleira para olhar se tinha uma escuta dentro. E isso teve um motivo. Olhem só, os médicos do presidente Bolsonaro foram até a Superintendência da Polícia Federal avaliá-lo e escreveram isso daqui. Estivemos em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da PF, em Brasília, na manhã de hoje. O paciente é portador de múltiplas comorbidades e faz uso de diversos medicamentos em decorrência das internações e cirurgias prévias ocorridas desde 2018, tá? Não esqueçam que o presidente Bolsonaro levou uma facada de um esquerdista. Apresentou recentemente pneumonia por broncoaspiração e evoluiu com soluços refratários. No momento da nossa avaliação, ele encontra-se estável do ponto de vista clínico e passou a noite sem intercorrências. Na noite de sexta-feira, 21 de novembro, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso de medicamento pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou o consentimento dessa equipe. Esse medicamento apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluço e tem como reconhecidos efeitos colaterais a alteração do estado mental com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. O medicamento foi suspenso imediatamente, sem sintomas residuais, neste momento. Foram realizados os ajustes necessários na medicação, restabelecendo a orientação anterior. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem seus médicos que o acompanham, mas uma médica prescreveu um medicamento para o presidente Bolsonaro e esse medicamento trouxe consequências à sua consciência. O que eu quero dizer com isso? O direito penal diz que, neste caso, não há conduta. O direito penal diz que só há conduta, segundo a teoria finalista, quando a ação ela é consciente e voluntária. Ou seja, eu afirmo para vocês que no campo do direito penal, o presidente Bolsonaro ele não tentou romper a tornozeleira. Primeiro que, se analisar as provas, isso já fica muito claro. Agora, a rebater os discursos que estão criminalizando essa conduta, eu explico sobre a visão do direito penal. Essa conduta ela não é criminosa, ela não é ilícita. Por quê? O direito penal diz que só há conduta quando há uma ação ou omissão consciente e voluntária. Está muito claro aqui que o presidente Bolsonaro não agiu com consciência. Por quê? Porque ele fez ingestão de um medicamento e não por vontade própria, foi por prescrição médica, é diferente de tomar um porrete de cachaça. Eu fui enchendo o meu copo e fiquei louco. Eu atropelei uma pessoa sem consciência. Não, você bebeu porque você quis. É diferente nesse caso. Uma médica mandou o presidente Bolsonaro tomar um remédio. Ué, ele não tem escolha, ele obedeceu à médica, ele tomou o remédio. Esse remédio, somado aos medicamentos que ele já toma comumente em decorrência das outras comorbidades, esse remédio trouxe uma confusão mental. Ou seja, houve a perda da consciência. Ele sofreu
alucinações. Neste caso, ao sofrer alucinações, com a perda da consciência, ele passou a delirar e disse estar ouvindo ruídos dentro da tornozeleira. Isso é comum em decorrência desses medicamentos. Então ele quis apenas abrir a caixa da tornozeleira. Foi tudo que ele tentou fazer. Se ele quisesse romper a tornozeleira, ele teria facilmente rompido. Aquilo ali é uma pulseira de borracha. E veja que o próprio presidente Bolsonaro, veja a simplicidade dele. Não é à toa que ele chegou onde chegou, né? É uma pessoa como nós, né? A simplicidade dele, ele mesmo conta o que ele fez. Olha. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente, né? Ferro quente? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não? Veja a simplicidade dele. Ele deixou bem claro o que ele fez. E vejam só o tom de voz, vejam a fala, vejam que realmente o presidente Bolsonaro não estava bem. Agora, esse foi o motivo da sua prisão? Não! Aí que está. Estão querendo agora justificar a prisão preventiva do presidente Bolsonaro nesse fato. Só que é importante deixar muito claro que esse não foi o motivo da prisão do presidente Bolsonaro. Olha só, aqui é o site do STF. A pedido da PF, o STF decreta a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eu li o pedido da PF e eu li a decisão. No pedido da Polícia Federal, feito dia 21, e com o parecer favorável da PGR também no dia 21, não há menção à tornozeleira. O pedido de prisão que a PF faz e o pedido de prisão que a PGR faz, eles não fazem referência à tornozeleira. O Bolsonaro teve pela PF e pela PGR o pedido de prisão pela vigília. Foi por isso que pediram a prisão dele. O ministro Alexandre de Moraes, ao decidir no meio da madrugada, já do dia 22, ele, não sabemos como, menciona que houve tentativa de violação à tornozeleira em um parágrafo bem pequeno, sem qualquer mais explicações. Tá? Então, o motivo da prisão, ele se dá no pedido. E o pedido da PF e o pedido da PGR não fazem referência à tornozeleira. A prisão do presidente Bolsonaro, que fique bem claro isso, se deu exclusivamente pela vigília convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Agora, estão querendo dizer, tinha que prender mesmo. O presidente tentou violar a tornozeleira, quando do pedido da prisão, não fizeram menção a isso. É muito importante deixar isso bem claro. O Código de Processo Penal diz no artigo 282 que as cautelares podem ser convertidas em preventiva, ou seja, as cautelares podem ser agravadas quando houver o seu descumprimento, o que não é o caso. Olha só, artigo 282 do CPP, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Ou seja, o motivo da prisão preventiva do presidente Bolsonaro não foi a tornozeleira. Por quê? Só poderia ser a tornozeleira se houvesse a seguinte situação. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, ou seja, ele está com a tornozeleira, tentou romper a tornozeleira, aí o Ministério Público ou o delegado pedem a prisão preventiva em razão disso. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. A decisão do juiz está vinculada ao pedido. Então o juiz, por exemplo, ele não pode decretar de ofício. Houve a tentativa de romper a tornozeleira, eu vou prender. Não. O juiz ele é provocado e ele decide conforme aquilo que foi provocado. E o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pela PF, provocado pela PGR, em relação à vigília que foi convocada. Então a decisão do ministro está vinculada ao pedido. E o pedido é prisão preventiva em razão da vigília. Se depois surgiu a situação da tornozeleira,
Para prendê-lo em razão da tornozeleira, deveria a PF e a PGR fazer um pedido específico em razão da tornozeleira, que nunca foi feito. Então a decisão do ministro que prendeu o presidente Bolsonaro não tem relação com a tornozeleira. Ele está preso, sim, em razão da vigília. Agora a esquerda, a grande mídia, estão querendo criar uma fumaça para deixar de lado essa história da vigília, porque ficou feio. Prender o presidente Bolsonaro porque foi convocado uma vigília soou, sim, como preconceito e perseguição religiosa. Agora, para abafarem a gravidade disso, estão trazendo essa narrativa da tornozeleira. A tornozeleira não foi rompida, não houve tentativa de romper, a conduta não tem relevância penal por falta de consciência. Expliquei para vocês, o Código Penal fala isso, teoria finalista, conduta é com consciência e finalidade. Os médicos deixaram bem claro que não houve consciência, então não tem relevância penal, e o pedido que decretou a prisão não fez referência à tornozeleira. Perfeito? Gravo esse vídeo para explicar ao Brasil que não caiam nessa armadilha. O presidente Bolsonaro foi preso por causa de uma vigília de oração por sua saúde convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Esse foi o verdadeiro e único motivo da prisão do presidente Bolsonaro. Uma vigília para oração por sua saúde. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.